Você sabia que é muito fácil reconhecer um brasileiro falando francês? Isso porque os erros são quase sempre os mesmos. E esse tipo de erro pode fazer você se frustrar e atrasar o seu aprendizado em francês. Mas não se preocupa que nesse vídeo eu vou te explicar como evitá-los. Por exemplo, você já confundiu o som do R do francês? Ou então aquelas vogais bem difíceis de falar? Ou se não, você já fez alguma tradução mal feita? Então esse vídeo é para você. Já aproveita e comenta aqui embaixo quais são os seus principais erros nesse processo aí de aprendizado do francês. Talvez eu traga esse conteúdo aqui pro canal e já explico como evitá-lo. Então, bora pro vídeo. Falar francês não é simplesmente decorar as palavras. A gente tem que entender de gramática, como as frases são formadas e também as expressões do dia a dia. E errar, claro, é normal. Estudos confirmam que 99% das pessoas que estão aprendendo uma outra língua cometem muitos erros. E normalmente os erros das pessoas que têm a mesma língua materna são os mesmos, porque a gente acaba fazendo a relação com o nosso idioma. Então, nesse tempo, observando outros brasileiros e outras pessoas nesse processo de aprendizado do francês, eu percebi que a gente tem algumas dificuldades assim que são mais gerais, que meio que todo mundo se identifica. Então, eu trouxe esses erros aqui para esse vídeo para mostrar para vocês como a gente pode evitá-los. Sem mais delongas, então, vamos para os 5 principais erros que os brasileiros cometem na hora de falar francês. Primeiro, os sons nasais. Isso é muito difícil em francês e é muito característico da língua, mas no português a gente tem bem menos. Dependendo do sotaque, ainda menos ainda. Mas no francês a gente tem muito som nasal. Esses sons são palavras como pain, bain, e o erro mais comum dos brasileiros é tentar pronunciar essas vogais como a gente pronuncia no Brasil, no português. Então, pain seria pain. Isso é completamente errado, nenhum francês vai entender, ou nenhuma pessoa que fale francês vai entender se você falar literalmente como é no português. Também muitas pessoas tentam falar o bom, bom, que é de bom, como a gente fala o bom, né? O som de N, na verdade, o som mais de M no Brasil. E aqui no francês, o som de N, ele é realmente o som de N. Então, se no final da frase tem um N, vai ser bom, bom. Então, é aquela coisa assim mais nasalada, mais com a boca fechada. O som certo, então, sempre vai ser como se a gente estivesse falando com o nariz. A gente tem que sentir uma certa vibraçãozinha entre o nariz e a boca, que é clássico, então, desses sons mais nasais. Então, uma dica muito boa é a gente praticar o como se fosse um on do yoga, sabe? Ou com a boca mais fechada. E aí a gente praticar, então, sentir essa vibração, pra gente falar pá, ban, bom, que é esse som on. O segundo erro, então, que eu considero o mais difícil. Para mim, é o mais difícil do francês, que é o som do R. No Brasil, a gente tem o Rá, o som de R, Rá, e o som do R, Rá. Então, tem basicamente esses dois sons de R no português. Já no francês, a gente vai ter um som de R mais... O som do R do francês é mais gutural, então ele é mais no fundo da garganta. Vai ser aquela coisa que arranha um pouco a garganta. A característica principal é essa, arranhar a garganta. Então, frère, arbre, arbre. Outros exemplos, então, de palavras simples. Père, mère. Esse R é bem difícil e ele faz muita diferença mesmo na hora de ser compreendido, porque ele é um R muito característico. Então, se a gente fala qualquer outra coisa diferente, as pessoas não entendem qual palavra a gente quer dizer. Então, é muito importante, além do som nasal, praticar, então, esse som de R. Uma dica, então, muito boa é a gente praticar o som do... O terceiro erro é um erro que eu cometo até hoje, que é o erro dos gêneros do substantivo. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, quando uma palavra é feminino e eu falo masculino, ou quando uma palavra é feminino e eu falo masculino. Exemplos. Dente. Para nós, em português, o dente é masculino, mas em francês é la dent, la dent. Então é a dente. Outro exemplo. Le garage. Le garage, que é a garagem, no francês é masculino e no português a garagem é feminino. Existem muitas palavras e não tem uma regra assim muito estabelecida, mas eu posso dar uma dica que é todas as palavras que terminam em age em francês, age, garage, é masculino. Sempre vai ser masculino. Diferente no português, que a maior parte das vezes é feminino, né? Mas enfim, não tem essa regra, mas no francês, age sempre vai ser masculino. Para outras palavras, não tem uma regra estabelecida, você vai ter que aprender mesmo. Mas existem muitas, muitas, muitas palavras
muitos substantivos que no francês é masculino ou feminino e no português é o inverso, então fiquem atentos a isso. Uma dica é sempre aprender o substantivo com um artigo junto. Então, le garage, la dent, sempre aprender com um la, le, para a gente saber então se é feminino ou masculino e já se acostumar então com essa diferença. O quarto erro, e eu acho que é o mais complicado dessa lista, que é o passé composé. Eu ainda não fiz um vídeo explicando aqui no canal, então vou falar de forma simples, mas esse é um assunto que eu tenho que fazer um vídeo porque ele é muito mais complexo que isso. Eu considero o francês iniciante, mas é quase já indo para o intermediário, porque tem umas regrinhas, que é o passé composé, a utilização do passé composé e de verbos auxiliares. Eu não vou me aprofundar muito nisso agora, porque, enfim, eu quero fazer outro vídeo, mas eu vou explicar que esse é um dos erros que a gente mais comete e mais comete por mais tempo durante o nosso aprendizado. Então, basicamente, no francês, quando a gente fala ações passadas, a gente utiliza um verbo auxiliar. Esses verbos auxiliares vão ser être, o verbo être, de ser e estar, ou o verbo avoir, que é o verbo ter. E isso depende, então, qual verbo vai ser usado. Basicamente é isso. Se eu quero falar eu fui, que é um verbo de movimento, de ir, no caso de mudar de lugar, eu vou falar je suis allé, je suis allé, je suis allé. O verbo auxiliar aqui, no caso, é o suis, que é je suis. Então, eu fui, é je suis allé. A gente vai utilizar, então, esse verbo auxiliar que a gente não utiliza no português. O erro, então, seria falar j'ai allé. J'ai allé. No caso, eu fui sem o verbo auxiliar, que é completamente errado, não dá nem para entender. Outro exemplo, utilizando o verbo auxiliar, então, avoir. Utilizando, então, em uma ação comum passada. Por exemplo, eu vi. J'ai vu. Então, vai ser escrito j'ai vu. O vu, então, ele vai estar, né, no formato do passado. E a gente vai ter, então, o verbo é, que é o verbo de avoir, que vai estar conjugado, então, para a primeira pessoa, j'ai vu. Então, a gente vai utilizar seja o verbo être, seja o verbo avoir, para, então, nos auxiliar nessa forma passada. O que a gente erra muito, brasileiros, é que a gente não utiliza esse verbo e a gente fala simplesmente je vu ou j'ai allé. Uma dica, então, para esse aprendizado é sempre verificar se o verbo que a gente vai utilizar na ação, ele é um verbo de movimento ou reflexivo. Se for, a gente utiliza o verbo être. Se não for, a gente utiliza o verbo avoir para fazer, então, a conjugação das ações no passado. Em breve, então, um vídeo explicando um pouco mais sobre isso. Outra coisa também que é interessante a gente entender é a negação, como é feita a negação. Os brasileiros, né, e muitas pessoas cometem o erro, então, na ordem da negação. Por exemplo, no Brasil, a gente fala eu não te amo. Eu não te amo, ou seja, o não, a negação, está antes do verbo. No francês, então, a gente vai ter uma parte da negação antes do verbo e o complemento, então, da negação após o verbo. Então, vai ficar je ne t'aime pas. O pas, que é a negação, vai ser depois do verbo. E o que acontece muito frequentemente é as pessoas botarem o pas, o complemento dessa negação, antes do verbo. Je ne pas t'aime. Completamente errado, então sempre lembrando je ne t'aime pas. Então esses foram os principais erros que eu identifiquei aí nesse meu próprio processo de aprendizado e observando outras pessoas, então outros brasileiros falando francês. Você comete algum desses erros aí ou tem dificuldade em algum desses pontos? Comenta aqui embaixo. Outra coisa, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante para esse canal crescer. A gente está quase chegando a 1000 inscritos, isso é muito legal. Já tem quase um ano que a gente tem esse canal e ele tem crescido aos poucos, isso tem me deixado muito feliz. Então, por favor, não esqueçam de compartilhar com outras pessoas que podem achar esse conteúdo que eu faço aqui útil. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima, um grande beijo e tchau!